não puderem assistir ao vivo, poderem assistir depois. Então, vou só recomeçar o bom dia, né, a todos e a todas. Nós estamos iniciando a disciplina de Processo, Saúde e Doença com a professora Fabienne, do curso de Enfermagem da Faculdade Alencarina de Sobral, né? E esse é o meu primeiro contato com vocês nessa disciplina, né? Com alguns a gente já teve contato no semestre passado, e com os novatos a gente está iniciando o contato agora, tá? E por conta de toda essa organização, todo esse momento em que nós estamos vivendo, né, da pandemia, nós tivemos alguns ajustes, né, no cronograma, que eu vou já passar para vocês. Antes, eu queria só... Essa nossa disciplina, a gente tem um monitor, tá, que é o Otacílio. Alguns de vocês já conhecem ele, acho que ele entrou aí. Só para ele se apresentar, porque ele vai me ajudar muito, né, na condução desse semestre, tá? Você tá aí, Otacílio? Só dê as boas-vindas aí para os meninos. Estou sim, professor. Vou ligar aqui minha câmera. Então, galera, bom dia. Eu, como a professora disse, eu sou o monitor da disciplina. Na verdade, eu e a Milena, né? Nós já estamos vendo os horários com a professora Fabienne, como vai ser. E desejo aí uma boa vida para vocês, que dê tudo certo, vai dar tudo certo. Que é uma coisa para vocês se esperarem também, ser monitores quando vocês acabarem a disciplina. É uma coisa muito bom, né, para o currículo, para as horas complementares e dentre outras coisas. Era só isso mesmo, como a professora disse, é só de passagem. Eu estou indo já já doar sangue. Eu só vim mesmo dar as boas-vindas. Obrigado. Obrigada, Otacílio. Então, pronto, meninas. Era Eu só pedi isso só mesmo, para ele. professora? Só, meu filho. Obrigada, viu? Tá liberado. Tchau, obrigado. Boa aula para vocês. Obrigada. Então, assim, eu tinha pedido para o Otacílio apenas entrar para se apresentar para vocês, né? Porque eu vou estar inserindo ele no grupo da disciplina para que ele possa me ajudar, né? A acompanhar melhor o semestre, tá bom? E eu queria, se fosse possível, que a gente fizesse. Eu preciso conhecer vocês um pouquinho, tá bom? Para que a gente possa exatamente organizar, né, a condução da nossa disciplina, tá bom? Mesmo os meninos que já estiveram comigo semestre passado, né, eu gostaria que, por favor, se apresentassem. Eu vou começar, tá bom? E daí vocês seguem mais ou menos o mesmo modelo, mesma estrutura, tá bom? Já falei para vocês, meu nome é Fabienne Parente, para quem quiser me procurar nas redes sociais. Eu sou enfermeira, formada aqui pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, e eu tenho especialização em enfermagem cardiovascular, em gestão em serviços de saúde e auditoria, e eu tenho mestrado em ensino na saúde, né? E agora, no momento, eu estou fazendo uma pós-graduação de gestão da qualidade, porque no hospital onde eu trabalho, a gente está buscando os processos de qualificação, segurança do paciente, acreditação hospitalar, e aí eu precisei me especializar, né, um pouquinho mais com relação a isso. Eu tenho, agora, finalzinho de agosto, fez 16 anos que eu me formei, tá? E eu trabalho, e agora no início de setembro fez 16 anos que eu trabalho aqui no Hospital do Coração. E desde 2012 já que eu enveredei aqui para essa área de ser professora, né? Então,
Desde 2012 que eu estou aí, inicialmente nas turmas de pós-graduação, de formação de nível técnico, e há 2 anos a nível de graduação mesmo, tá? E a nossa disciplina, né? Eu não quero nem falar muito dela agora, porque a gente vai falar dela daqui a pouquinho, quando eu apresentar para vocês o cronograma, tá bom? Ela tem muita relação e vocês vão ouvir falar nela de agora até o final da graduação de vocês, tá? Então, assim, aos meninos, né? Mais novatos, né? Porque a turma 3 também ainda, para mim, é novata, né? A gente só tem um semestre aí de caminho percorrido. Então, assim, eu sempre falo muito bem da enfermagem, né? Eu fiz enfermagem porque eu quis, né? Porque eu escolhi fazer enfermagem, não foi por falta de opção, não foi por outra, porque eu queria outra coisa e não consegui vir para a enfermagem, não. A enfermagem foi uma opção minha, individual, talvez com um pouco de influência da minha irmã mais velha. Nós somos três mulheres, 3 filhas mulheres, 3 enfermeiras, né? Então, pode ser que tenha tido um pouquinho de influência da minha irmã mais velha, mas, assim, foi uma opção minha, né, escolher fazer enfermagem, e eu sou muito satisfeita e realizada com a minha profissão, né? E o que eu sempre digo para os meninos que estão descobrindo aí a enfermagem, que estão, né, de certa forma, se arriscando, né, a entrar nesse mundo que para vocês ainda é desconhecido, né? Eu diria que vão em frente, tá? Esse ano ele veio para comprovar o que eu já sempre falava. Nós somos fundamentais, gente, tá? Muitas profissões, elas podem passar, elas podem não existir, elas podem ficar em casa de quarentena, elas podem fazer home office, elas podem, enfim, a enfermagem não, tá? Nós enfermeiros somos essenciais, né? Florence já provou isso lá na Guerra da Crimeia, né? Em 1850, entre 50 e 60, do quanto a gente é fundamental. E é nesses momentos, né, de guerra, que é o momento que a gente viveu aí, sobretudo no primeiro semestre desse ano, nós somos fundamentais. Nós somos os soldados que são verdadeiramente indispensáveis nesse processo, tá, gente? Então, vocês com certeza fizeram a escolha certa, tá? Para a vida de vocês. É uma profissão que ela nos consegue satisfazer, inclusive nesse aspecto, né? Eu converso muito com colegas minhas da época do ensino médio, né? Eu sou professora, você é o quê? Eu trabalho no banco, você é o quê? Eu trabalho, sou advogada e tal. E aí elas pedem, né, permissão para vir aqui no hospital quando querem, né, algo a mais, né, quando querem fazer algo a mais na vida, né? E nós temos essa possibilidade, né, de fazer esse algo a mais e ainda ganhar dinheiro por isso, né? Porque é no momento em que a gente está trabalhando, está atuando como enfermeiro, a gente tem essa possibilidade, tem inúmeros momentos de estarmos fazendo esse algo mais, né? E o fazemos, né? E ainda recebemos um salário por isso, tá? Então, assim, sejam muito bem-vindos, né? Eu espero que realmente vocês que estão aí, né? Encantados com a enfermagem, se apaixonem de verdade, tá? Porque ela é uma profissão apaixonante e
qualquer coisa, né? Estou aqui. Tudo bem, Thalita. Então, eu queria que vocês, por favor, né, aí se apresentassem para que a gente possa, né, tanto eu possa fazer a programação da minha disciplina, baseado exatamente né, em quem vocês são, se você já tem algum conhecimento, né, na área da saúde, enfim, como também para os próprios colegas, né, irem aí já se familiarizando com vocês, porque a gente vai ficar aí, né, até dezembro juntinhos nessa disciplina, tá bom? Quem pode começar, por favor? Quem pode começar? Professora, boa tarde, ou bom dia. É porque eu Bom acho dia. que muita gente já fez a de psicologia e todo mundo se apresentou. Foi um momento que só foi praticamente para apresentação. Eu acredito que todo mundo já deve ter feito essa apresentação, todos que estão aqui, a não ser que tenha alguém que, pelo jeito, não tem, alguém que não tenha participado desse envolvimento da psicologia ontem. Pronto. É só porque para mim seria interessante para mesmo organizar, né? Assim, por exemplo, saber se tem alguém que já é técnico em enfermagem, para tentar fazer o alinhamento, né? Para não ficar nem pouca coisa para uns, né? Para exatamente tentar alinhar as expectativas de vocês àquilo que a gente pretende trabalhar, entende? Por isso essa minha solicitação com relação a essa apresentação, assim, que seria bem rápida, né? Quem não quiser nem ligar a câmera, não precisa, e se alguém não quiser também falar no microfone, pode só falar no chat também. Então, pronto, eu posso iniciar, professora. Pronto, ok. Como ontem eu falei, né, eu me chamo Emanuela, estou aqui cursando enfermagem e faço parte do grupo docente do colegiado do curso de enfermagem do Uninter. Porém, aqui eu sou acadêmica como todos, né? Estou aqui para aprender. E não sou formada na área, né? Eu sou mestre em biotecnologia e estou aqui para adquirir mais conhecimentos. Ok, Manuela, bem-vinda, querida. Então, professora, eu posso continuar? Meu nome é Thalita Lima, tenho 18 anos, e o primeiro contato que eu estou tendo com a enfermagem, né, começou no começo do ano, então eu não tenho experiência como técnico, nem nada. Só isso. Bem-vinda, Thalita, novamente, tá, querida? Bom dia, professora. Bom dia. Me chamo Tawane, eu moro em Tianguá. Sou técnica em enfermagem. Também já trabalhei com cuidado intermediário de idosos. E durante o meu curso técnico, eu realizei várias palestras com assuntos de crianças e adolescentes. Ah, ótimo. Seja bem-vinda, Tawane. É isso? É assim que se pronuncia? Sim, obrigada. Quem é a próxima? O próximo. Tem uns meninos. Bom dia, professora. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson. Atualmente eu trabalho na área da saúde como técnico de enfermagem, tanto no hospital regional quanto na Santa Casa. Já tenho um tempinho que trabalho. Acho que é só isso mesmo, professora. Bem-vindo, Jefferson.
Oi, Adonias, seja bem-vindo, viu? Tá, você não trabalha na área da saúde ainda, né? Ok. Bem-vindo, viu? Quem mais? Cristina. Vamos, pode ser você, Cristina. Pronto. Bom dia a todos. Me chamo Cristina. Atualmente trabalho como técnico de enfermagem há algum tempo e agora estou cursando a faculdade, né, de enfermagem, porque eu gosto, né, a profissão que eu escolhi, sempre gostei, me identifiquei e espero concluir, se Deus quiser, vai dar certo. E é isso. Bom dia. Vai sim, Cristina. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Ok, agora, Thalita Veras, você que tinha... Pode ser. Bom dia, eu sou Thalita Veras, sou técnica de enfermagem, mas atualmente não estou atuando na área. Sou de Tamboril, moro atualmente em Sobral. E é isso, aos alunos novos, sejam bem-vindos ao curso, espero que gostem e que a gente tenha uma ótima experiência todo mundo junto. Obrigada, Thalita. Seja bem-vinda, querida, viu? Bom dia, eu me chamo Ene, sou de Poeiras, tenho 18 anos e também já tive o contato com a enfermagem, né? Sou técnica e é isso também. Bem-vinda, Anne. Najara está colocando que já trabalhou como auxiliar de enfermagem, mas atualmente não trabalha mais na área. Seja bem-vinda, tá, Najara? Faltando mais alguém? Bom dia, me chamo Fernanda, Oi. sou de Santana do Acaraú, eu fazia fisioterapia e mudei para enfermagem. Obrigada. Bem-vinda, Fernanda. Você já fazia físio com a gente na FAO? Fazia, professora. Hum. Resolvi mudar. Ótimo, seja bem-vinda, viu? Bom dia, meu nome é Alessandra, tenho 18 anos, nunca tive contato com a área da enfermagem e eu escolhi o curso porque eu sempre gostei muito da área da saúde. Ok, Alessandra, bem-vinda, viu? Eu acho que foram todos agora, não é isso? Camila falou? Só não lembro se a Camila falou. Bom, e aí, meninos, como eu coloquei para vocês, né? Eu vou apresentar aqui o nosso cronograma, tá bom? Ele é uma prévia, né? Apesar da gente estar já ter sido aprovado pela coordenação do curso, tá? Mas pode ser que a gente, né, tenha alguma alteração e daí eu passo para vocês, se por acaso nós tivermos, tá certo? Bom,
Hoje, né, a nossa disciplina começa hoje, né, dia 16, e a gente vai até o semestre como um todo, ele vai até o dia 16 de dezembro, né? Então, a nossa disciplina ela tem 45 horas, né? E por conta, né, do próprio semestre 2020.1 ainda praticamente não ter sido concluído, né? Por exemplo, as aulas práticas, né, das disciplinas que aconteceram, as aulas práticas das disciplinas que aconteceram no semestre anterior ainda não foram, né, realizadas. Então, o ano, né, ele está um ano atípico, né? Então, por isso, né, sobretudo os meninos, né, que estão iniciando agora, nesse modelo, né, nessa modalidade síncrona, a gente precisa, né, enquanto aluno, enquanto estudante, e a gente também, né, enquanto professor, precisamos aí nos adaptar, né, nos adaptarmos aos desafios que são termos aula nessa modalidade, tá? Então, assim, por conta dessa reorganização que o calendário precisou passar, né, a gente vai ter algumas, né, terças-feiras, noite, que a gente vai precisar se encontrar, tá? Professora, o curso é de manhã, e aí agora vem com essa história de ter aula, né, à noite. Então, assim, para complementar, né, para que a gente consiga que vocês, né, que são os nossos maiores motivos, né, de estarmos aqui, não tenham certo, ok. Então, assim, pelo fato, né, da gente não querer que vocês, né, se sintam prejudicados, a gente vai precisar desses momentos, né, e daí a gente precisa ver, obviamente, a disponibilidade de vocês também, né, por conta, a Thalita está colocando que alguns alunos estão fazendo um curso na terça até às 19 horas, a gente precisa ver até quando vai esse curso, por exemplo, para que qualquer coisa a gente reprograme o cronograma e adie, né, um pouco mais o início dessa utilização das terças. Enfim, a gente vai, obviamente, precisar desse alinhamento, tá? E aí, né, nesse alinhamento, nós vamos sempre procurar trabalhar assuntos, né, nesses momentos que ou eles consigam, ou a gente possa, né? Certo. Ou a gente possa como é que eu posso dizer? Revisar, digamos assim, dentro do nosso turno normal, ou que sejam assuntos, que sejam conteúdos, né, que a gente possa estar trabalhando, até mesmo com o apoio, né, do nosso monitor, e que a gente não venha a ter prejuízos, né, nesse período, tá certo? Então, assim, a nossa ementa, ela é um pouco extensa, né? E aí, por isso, como eu coloquei para vocês, a gente tem aí
esses momentos em que a gente vai precisar estar se encontrando. E vai até quando, Thalita? Você sabe o curso? Para que eu já tente rever aqui o cronograma. Bom, e aí, gente, a gente vai trabalhar nessa modalidade síncrona, mas a gente também vai ter tarefas, atividades, né, lá no nosso ambiente virtual. Os meninos que já estiveram comigo semestre passado já têm, né, conhecimento do... Pronto, eu agradeço, Thalita, você me passar depois. Os meninos já têm conhecimento com o ambiente virtual, né? Inclusive, o nosso próprio monitor, ele pode ajudar vocês com relação a isso, tá bom? Por isso que eu vou inseri-lo no grupo. As meninas também que são líderes, elas já fazem, né, esse trabalho, orientando no manuseio lá do ambiente virtual, de como inserir as atividades, enfim, tá? E aí, obviamente, essas atividades, gente, vão ser para nós estarmos melhorando a nossa nota, né? No caso de não atingirmos uma nota suficiente, mas também nós, não sei se a professora Roberlândia já acordou com vocês, eu não sei como foi que ela acordou, ela ficou de conversar com os alunos, depois repassar para a gente, com relação às avaliações, se vão ficar do modelo que ficaram no semestre passado, onde a avaliação escrita, ela valia 50%, e uma atividade passada pelo professor, ela valeria os outros 50%, né? Mas aí, gente, é importante que a gente compreenda, né, esse 50%, assim, por exemplo, a professora vai passar uma atividade que ela vale até 5 pontos, certo? Ou mesmo que ela valha os 10, né, o 10, ela vai ser somada e dividida por 2 com a nota da prova, tá? Acaba matematicamente isso ficando indiferente, né? Mas, assim, é importante que vocês tenham esse entendimento, porque às vezes pode passar a impressão de que, eu tirei eu fiz o trabalho, o meu trabalho ele já tem que valer os 5, entendeu? E não é assim, tá bom? Ele vale até os 5. Se você fez um trabalho que ele vale 2, né? Você vai somar 2, mais a sua nota da prova, né? Que aí, sei lá, tirou um 4 na prova, então você vai ficar com 4 mais 2, 6, tá certo? Então a gente precisa que isso fique bem claro, né? No entendimento de vocês. Bem como, gente, a questão dos prazos, certo? É importante que vocês se atentem aos prazos dados, né? Esses prazos, eles precisam ser cumpridos, tá? Gente, só um minutinho, que eu vou só pegar esse telefone, só para desligar aqui. Pronto, desculpem, só para não ter mais esse toque. E aí, gente, o que acontece? Nós precisamos ter essa ciência, tá certo? De que nós vamos ficar com essa nota, né? Nessa modalidade, tá certo? Então, isso é fundamental. E aí, né, como eu coloquei para vocês, aí eu vou ficar aguardando o retorno da Thalita com relação ao fim do curso. Para qualquer coisa eu fazer aqui a reprogramação, tá? Mas aí eu vou só apresentar para vocês mais ou menos como é que funciona o nosso
cronograma. No caso, a gente já teria aula, né, na próxima terça-feira à noite, certo? Mas aí eu vou ficar aguardando esse retorno e eu comunico para vocês no grupo, tá certo? E aí a gente teria novamente, né, um encontro no dia 6 de outubro, à noite, tá? Um outro encontro no dia 20 de outubro, outro 27 e outro 3 de novembro. Então, seriam esses os nossos encontros noturnos. São 4 ou 5, se eu não me engano, tá? Que aí eu vou exatamente estar tentando reajustar o cronograma, até porque eu acredito que a próxima terça a gente já não vai poder ter, né, o nosso encontro, mas aí eu informo para vocês direitinho lá no nosso grupo, tá certo? Mas é como eu coloquei, gente, sempre os nossos encontros lá, eu vou trabalhá-los, né, para que eles ou possam ser revisados, né, no nosso momento aqui da manhã mesmo, ou eles sejam conteúdos mais transversais, como, por exemplo, as cartas internacionais, né, e documentos de promoção da saúde, tá? Então, são conteúdo, é um conteúdo que ele é de fácil resgate, tá? Por vocês, né? E, obviamente, as aulas também vão ficar gravadas, né? Enfim, tá? E aí, gente, nós vamos ter 2 avaliações, né? Escritas, tá? E a gente vai ter a nossa terceira avaliação, vai ser uma avaliação por seminário, certo? Onde vocês vão ser distribuídos em equipes, certo? E essa distribuição, vocês vão construir esse seminário baseado nos modelos assistenciais de saúde, certo? E aí eu vou apresentar quais são esses modelos, e aí a gente vai se distribuir em equipe, vai sortear os temas, vai sortear a ordem de apresentação, e essas apresentações vão ocorrer tanto no dia 11 como no dia 18 de novembro, tá? Então, vocês já fiquem cientes disso. E a nossa AP, na verdade, eu coloquei como AP1 e AP2 as duas escritas, né? E a AP3 a de seminário, mas acaba que a AP2 vai ser, né, a nossa segunda avaliação escrita, ela vai ser já lá no dia 2 de dezembro, tá? Ok? Alguma pergunta com relação ao cronograma, a prévia do cronograma? Tranquilo? Pronto, Bianca. Aí é da mesma forma como eu falei, a gente vai tentar alinhar, né, para que sejam momentos que o conteúdo ele possa ser, né, como é que eu posso? Resgatado com facilidade maior, tá certo? Ou nos nossos momentos mesmo das manhãs, tá bom? Então, assim, tipo, a gente conseguir fazer as cartas, usualmente as cartas eu trabalho como forma, também com trabalhos de equipe, né? Onde cada grupo cada grupo ou cada dupla, vai depender do tamanho da turma, fica responsável por um dos documentos, das cartas dos documentos da saúde, tá? E aí
isso acontece de forma que vocês com o intuito de que vocês não fiquem prejudicados, por exemplo, quem dá plantão à noite, tá? E da mesma forma, né, como eu coloquei, a gente vai estar gravando os momentos, né, para que vocês possam também buscar, né, assistir a gravação a posteriori, tá bom? Mas assim, tudo vai ser. E aí, por exemplo, não fiquem preocupados com falta, porque esses turnos eles são importantes, né, para que vocês compareçam e não sejam prejudicados com relação à carga horária. Mas, obviamente, eu não posso cobrar presença de vocês, né, por conta de que o horário de vocês é o turno da manhã, tá bom? A gente tentou, como a gente até fazia nos semestres anteriores, assim, alguma disciplina que fosse logo finalizando, né? Por exemplo, essa mesma disciplina, nos outros semestres que eu já ministrei, né? O professor era sempre junto com o professor Rafael, que dava os 3 primeiros tempos e eu dava os 2 últimos. Então, quando o professor Rafael concluiu a disciplina dele, aí eu entrava, né, e ficava com os 5 tempos, entende? Então, como eu ficava aí uns 4 ou 5 dias com os 5 tempos, ficava mais, assim, vocês ficavam, né, contemplados com relação à carga horária. Só que nesse semestre, como eu falei, por conta da pandemia e da reorganização de todo o MEC, né, na verdade, não só da nossa faculdade, mas com relação a Enem, as próprias avaliações, né, de vestibular, as provas de vestibular, enfim, todo esse processo, né, que ficou se esperando pelas liberações, né, governamentais, e acabou que o tempo, né, foi passando e a gente teve que reorganizar, inclusive, esses processos, né, de inserção dos alunos na faculdade. Então, a gente teve essa situação, tá? E aí também para que vocês não adentrem, né, o próximo ano com pendências ainda de conteúdo desse ano, tá? Para que não prejudique o período aí de festas, né, de dezembro, para que não prejudique as férias de vocês de janeiro, até porque a previsão é que a gente recomece, né, já comece o semestre 2021.1 em janeiro, né? Esse ano a gente começou em janeiro, né? O semestre 2020.1. Então, para não haver esse acúmulo, se torna necessário aí esses outros encontros, né? Algumas disciplinas, elas vão trabalhar exatamente isso com relação às atividades de extensão, né? Que, de repente, a gente pode até também estar tentando fazer atividades de extensão, né, nesse período. Então, esse momento, né, essas aulas da noite, a gente pode estar tentando trabalhá-las como nessa modalidade de extensão curricular, tá bom? Então, até porque essa disciplina, na reformulação e na ampliação da carga horária de extensão, ela é uma das disciplinas que vai ter uma carga horária de, acho que 15 horas, se eu não me engano, de extensão, tá certo? Mas até para fazer a extensão, nós estamos tendo dificuldades, né? Por conta de que a gente não está podendo entrar nas escolas, né? A gente não está podendo. A gente fez uma atividade dessa disciplina. Na última vez que eu ministrei essa disciplina, no próprio polo lá da FAO, né? A gente fez uma atividade de
Esclarecimento, né, sobre a diferença entre prevenção e promoção da saúde, a diferença não, o esclarecimento sobre os conceitos, né, de prevenção e promoção da saúde com o nosso grupo mesmo de colaboradores, né? Então, infelizmente, esse semestre a gente está com essas dificuldades. Por isso que eu coloquei para vocês essa questão de estarmos na possibilidade de termos que reorganizar o cronograma, tá bom? Então, é mais ou menos por isso, tá certo? Mas tudo vai ser, né, conversado com vocês, ou aqui na sala de aula, ou lá no nosso grupo, tá bom? Ok? E aí, falando em grupo, gente, é importante que vocês, se vocês já tiverem os contatos de mais algum colega que ainda não esteja no grupo, né, para pedir para que ele seja inserido lá, vocês encaminham, né, o link com o convite para que todos, né, estejam lá no nosso grupo, tá certo? Ok? Mais alguma pergunta com relação ao cronograma? Não? Nada, nada? Então, pronto, eu vou colocar aqui. Bom, hoje, né, como vocês mesmos viram aí no cronograma, a gente vai ter uma abordagem, né, uma introdução mais geral, né, sobre a nossa disciplina, né, que se chama Processo Saúde e Doença, tá? E aí, a gente vai, nessa introdução, partir exatamente de alguns conceitos, né, que a gente precisa entender para facilitar esse processo, né, esse nosso processo de aprendizagem, tá? E vocês vão ver, né, quem é que está dando epidemiologia para vocês? Vocês já tiveram aula? Não. Vocês vão ver que a nossa disciplina processal de doença, pronto, a nossa disciplina de processal de doença, eu sempre trabalho, por isso que eu estou perguntando para vocês quem é que dá, porque eu trabalhava muito próximo com a professora Edine, que era quem dava essa disciplina. Só que a professora Edine, ela foi para coordenar o curso de fonoaudiologia do Grupo Uninta, e aí eu ainda não, esse semestre eu ainda não conversei com o professor, talvez seja a professora Renata, não sei, não tenho certeza, porque essa disciplina é em comum com a fisioterapia, pode ser que seja a professora Renata que vá ministrar essa disciplina para vocês, e aí eu vou procurar saber quem é, para exatamente conversar, para que a gente não sobreponha conteúdos e nem corramos o risco de deixarmos alguns conteúdos sem serem vistos por vocês, tá bom? Porque eu pensei que ela fosse dar e ele pensou que eu fosse dar, enfim. E aí, o conceito, né, o primeiro conceito que nós vamos partir é o conceito de epidemiologia, tá? Por quê? Porque a epidemiologia, ela é exatamente a ciência que vai estudar o processo de saúde e doença nas coletividades humanas,
tá? Então, a epidemiologia, ela vai de uma forma exata, né, de uma forma mais matemática, estudar esse processo de doença, tá? Então, nós estudamos o processo de doença aqui na nossa disciplina, baseado na parte conceitual, numa abordagem, né, crítica, reflexiva, dos condicionantes de saúde, dos determinantes de saúde, né? Dos modelos assistenciais à saúde, e a epidemiologia, ela vai fazer tudo isso, mas de uma maneira mais com dados, com números, tá certo? Analisando, né, a ciência que estuda o processo de saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à avaliação das ações de saúde, tá? Percebem como, simplificadamente, é tudo o que eu falei, né? A epidemiologia vai ver tudo isso, a gente vai ver tudo isso na nossa disciplina, e a epidemiologia vai ver tudo isso da nossa disciplina, mais do ponto de vista estatístico, tá? E também, né, são as relações existentes entre os fatores do ambiente, sejam eles físicos, químicos e biológicos, do agente, né, e do hospedeiro susceptível, incluindo aí os fatores culturais e socioeconômicos, tá? E aí a gente vai ver na nossa disciplina exatamente um pouco dessa introdução à saúde, né, ao conceito saúde, e há também o conceito doença, né? Então a gente vai trabalhar nesse sentido, né? Vou avançar aqui. Bom, e obviamente, né, para eu trabalhar o processo saúde e doença, eu também, é fundamental que eu compreenda, né, do jeito que da forma como eu falei, de uma forma crítica, de uma forma reflexiva, né, de uma forma conceitual, o conceito de saúde, tá? O conceito de saúde, né, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, ele fala que é o completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo, e não meramente a ausência de doenças, tá? Então, quando eu coloco e quando eu percebo a amplitude, né, dessa sensação completa de bem-estar em todos esses aspectos, nós percebemos, né, o quão profundo é esse conceito, certo? E o quanto nós estamos, por vezes, se a gente for interpretar, né, esse conceito, e se a gente for avaliar o nosso estado de agora, né, nós iríamos perceber que muitos de nós não está saudável, não está com saúde, tá? Como assim, professora? Por exemplo, bem-estar físico, né? Não sei se algum de vocês já teve a experiência de ser professor, mas a professora Emanuela, aí, enquanto professora, deve compartilhar comigo dessa sensação de dar aula para vocês sentado, né? Eu, particularmente,
gosto de dar aula em pé, circulando na sala, andando, vou para um lado, vou para o outro, mexo com um, mexo com outro, né? Então, esse fato de eu estar aqui sentada, né, na frente de um computador para ministrar aula para vocês, para mim, eu já não estou numa posição, numa condição física, né, que me proporcione bem-estar, tá? Então, e aí, né, vocês forem se autoavaliar, vocês vão ver como também cada um de vocês deve estar, né, deve ter aí algum, qualquer que seja, né, pois é, né? Então, assim, para a gente, né, definir esse conceito de saúde e fazer essa análise, se nós estamos com ela, se nós estamos com essa saúde, né, acaba sendo algo muito amplo, tá? Por que isso, né, gente? Porque anterior a esse conceito, né, o que se tinha como conceito de saúde era apenas a ausência de doenças, certo? Então, se hoje eu estou aqui nesse momento dando aula para vocês, se eu não estou com qualquer sinal ou sintoma de alguma patologia, eu estou com saúde, certo? Então, você tem esse ponto. Outro ponto que a gente precisa compreender, né, sobre a complexidade que se tornou esse conceito, é exatamente, gente, porque mesmo esse conceito sendo lá da década de 80, ele já via a saúde, o modelo assistencial de saúde, como sendo esse modelo que busca exatamente o indivíduo com o seu perfeito funcionamento biológico, psicossocial, né? Financeiro, econômico, tá? Então, foi uma visão, né, bem à frente da época, tá? Bem à frente da época. Até porque a época, né, o que mais matava as pessoas ainda eram as doenças transmissíveis, né? Ainda eram as doenças aí, as crianças, né, elevadíssimos índices de mortalidade infantil por desnutrição, por pneumonia, por diarreias, né? Então, você partiu desse cenário, né, e foi para um cenário mais amplo, né, para um cenário realmente que contemplasse, e aí, partindo desse conceito, né, não partindo do conceito, mas para contemplar esse conceito, né, é o que hoje nós temos, implantado, né, e muito bem implantado, a saúde coletiva, tá, gente? E a saúde coletiva, ela não se limita à saúde da família, à estratégia de saúde da família, tá? Que algumas pessoas confundem, até mesmo algumas formações, elas confundem o que a gente entende como saúde coletiva, limitando apenas a estratégia de saúde da família, né? Mas são coisas diferentes, né? Uma está até dentro da outra, mas elas são conceitos diferentes. Uma, na verdade, é uma estratégia, né? O alcance da outra, certo? E aí, gente, dentro dessa amplitude de saúde coletiva, porque saúde coletiva vocês vão ver mesmo, né? Acho que, se eu não me engano, no
quarto para quinto semestre, né? Vocês vão ver que ela é o todo, gente, tá? Ela contempla a todos os níveis de atenção. É só ir buscar a simbologia do nome, né? O conceito, o significado do próprio nome. O que é coletivo, né? Quando eu digo que uma coisa é coletiva, quando eu digo que um banheiro é coletivo, o que isso quer dizer? Em comum. É em comum, né? É de todos, né? Então, o termo, o conceito é para todos, né? O conceito, né, de saúde coletiva, ele quer dizer exatamente isso, que a saúde, a busca, os processos de gestão e de organização dessa saúde, eles precisam contemplar a todos, e não só a determinado grupo, tá certo? É realmente uma visão generalizada do indivíduo, certo? E aí, tanto do ponto de vista individual, como também do ponto de vista da coletividade. Como assim, professora? Por exemplo, você tem que tratar, né? Você tem que cuidar da saúde, né? Do indivíduo, da indivídua, Fabienne, né? De uma forma coletiva. Como assim, professora? Não entendi ainda. Tanto a minha saúde, ela vai refletir na coletividade, como individualmente a minha saúde, ela precisa ser vista como um todo, tá, gente? Que é exatamente o motivo de nós termos aqui essa ampliação desse conceito de saúde. Eu não posso ser vista apenas como a minha tuberculose, tá? Tem que ser vista a minha tuberculose, tem que ser vista as minhas condições sociais, as minhas condições nutricionais, tá? Por quê? Tudo está interligado. Tudo, certo? Tudo está interligado. E isso não só na atenção primária, gente. A gente vai ver, né, ao longo da nossa disciplina, esses conceitos, esses modelos de atenção, essa classificação dos níveis de atenção, tá? A gente vai trabalhando, isso tudo está contemplado dentro da nossa ementa, certo? E aí vocês vão ver que quando eu falo, né, em olhar o indivíduo de uma forma integral, né, é exatamente olhar esse indivíduo no todo e nele inserido em um meio. Porque a comunidade, o local onde eu vivo, ele tem todo o reflexo para a minha saúde, seja biológica, seja mental, seja social. Entendem? Exemplo, professora. Uma família que more, né, num bairro de periferia, que não tem saneamento básico adequado, que não tem fornecimento de água por falta de recursos financeiros, né? Não tem o saneamento porque aquele bairro não tem o saneamento mesmo. Que na casa, né? Na casa de um cômodo, eu tenho 6 pessoas morando, pai, mãe, 4 filhos. Numa casa onde não tem banheiro, tá? Numa casa onde o pai é alcoolista ou usuário de drogas, tá? Então, assim, percebem o tanto de complicações que eu posso vir a ter na saúde daquela família, certo?
Então, isso, gente, é importante, né? Isso é o que a gente precisa se atentar nessa visão, né, mais ampla. E processo, saúde, doença, né? O que é isso? É o modo específico pelo qual ocorre nos grupos o processo biológico de desgaste e reprodução, destacando como momentos particulares a presença de um funcionamento biológico diferente, com consequências para o desenvolvimento regular das atividades cotidianas. Isto é, o surgimento de uma doença. Então, é realmente um processo, gente, né? O que a gente vai estudar aqui, obviamente a gente vai estudar esses conceitos, saúde, conceito doença, conceito epidemiologia, conceito prevenção, conceito promoção, conceito coletividade, conceito de saúde coletiva, enfim. Mas a nossa disciplina, ela vai ver esse processo. Os fatores que desencadeiam esse processo. Os mecanismos que podem interferir diretamente nesses processos, né? O que se pode realizar para interferir diretamente nesse processo, entendem? Então, tudo isso, gente, toda essa complexidade eu vou ter, né, em torno da nossa disciplina processo saúde e doença. Esse processo, né, ele não deixa de ser um processo social, como um modo específico de passar de um estado de saúde para um estado de doença e vice-versa, tá? Quando eu coloco que um paciente, ele é o provedor da família, né? Ele é ali o mantenedor da família, é quem trabalha, né? Para sustentar o restante da família. Esse indivíduo, ele tem um AVC, um acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, né? E aí ele fica com sequelas por conta dessa doença que ele sofreu. E aí ele fica impossibilitado, né, de trabalhar, tá? Isso é um problema social? Isso vai gerar um problema social? Claro, né, gente? Claro que vai. Então, por conta disso, né, é que a gente precisa entender, né, e isso vai causar um sofrimento nele? O que é doença, né? O que é patologia? O conceito de patologia, por exemplo, é exatamente a ciência que estuda o sofrimento, né? Então, se isso vai causar um sofrimento, né? Seja físico, seja mental, seja psicológico, isso, né, tem relação com o processo de saúde e doença, tá? Então, isso é um fator que vem a interferir ou a gerar, né, uma outra patologia, porque a patologia inicial dele era uma patologia orgânica, né? É uma patologia biológica, tá? Crônica, né? Que agudizou. E aí, quando eu tenho esse outro tipo de sofrimento, eu tenho um outro tipo de patologia, tá? Então, é preciso que a gente entenda, né, esse mecanismo. E aí, gente, existe algo que a gente chama de gradiente de saúde e doença dentro do processo saúde e doença, né? Que ele perpassa exatamente tanto pelo conceito de saúde, né? Sendo o completo bem-estar físico, mental e social, isso é saúde, né? Aí eu tenho a doença, que a gente vai, na nossa próxima aula, estudar o conceito de doença, e eu tenho a outra possibilidade, que é a morte, né? Então, eu tenho aí, né, possibilidades.
eu posso vir a ter uma doença que gere a morte, eu posso vir a ter uma doença. E o que é a morte, né? A morte é exatamente o fim da vida, né? Parece redundante você definir a morte como isso, né? Mas do ponto de vista conceitual, ela é o fim da vida, né? Do ponto de vista fisiológico ou até mesmo patológico, existem inúmeras, né? Existem inúmeros fatores que vão estar acontecendo no funcionamento para que você chegue a essa morte, chegue a esse estágio, tá? A Thalita está perguntando, então, esse processo estuda o desenvolvimento de uma doença a partir de determinados fatores. Exatamente, né? Tanto é que a gente vai lá na frente estudar os determinantes, né, sociais, culturais, né, enfim. A gente vai estudar isso não com intuito preventivo, né? Então, a gente vai estudar conceito de prevenção, a gente vai estudar conceito de promoção, tá? É exatamente isso. Eu vou fazer essa análise, fazer esse estudo, evidenciando essas questões, tá, gente? Só um minutinho, tá? Oi, gente, desculpem. Bom, então, é exatamente isso, tá, Thalita? E os demais. Então, a gente vai estudar, né, nesse nosso semestre, todo esse processo, né, que vai nos levar ao desenvolvimento, né, de uma patologia, tá? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Professora, a gente sabe que a cultura não é modificável, né? Mas o contexto que o paciente vive, sim. Você acha que conhecer o contexto que ele vive, principalmente o familiar, ajuda no tratamento do paciente? Com certeza, tá? E nessa disciplina a gente também vai ver exatamente esses aspectos, né? Até porque quando a gente for estudar exatamente a origem das doenças, né? A gente vai ver que por algum tempo, né? Se pensou em doenças apenas como um modo de punição para o indivíduo, né? A posteriori, né, as doenças, elas só eram entendidas como doença se tivesse um fator biológico no processo, ou seja, um agente etiológico, né? Você só tinha ali as doenças mesmo chamadas orgânicas, né? As doenças do corpo ou do funcionamento do corpo.
E aí os modelos mais recentes, né, eles contemplam exatamente esse processo de adoecimento não orgânico, né? O processo de adoecimento psíquico, e aí, por exemplo, é por isso que essa disciplina é junto com a psicologia, para que concomitante a gente esteja entendendo que as doenças psicológicas são doença, né? Fazem parte aí hoje dessa caracterização de doenças, e vocês lá na psicologia vão estar se aprofundando nesses tipos, né, de doenças. Entende? Então é mais ou menos isso. E o local, né, as condições às quais nós estamos expostos, né? Isso é fundamental, tanto no processo de prevenção, como no processo de promoção, como na própria reabilitação, né, desses pacientes, tá? Então, o meio, ele é fundamental, as questões culturais, e é por isso que é tão difícil fazer saúde no Brasil, por exemplo, tá? O Brasil, ele tem um tamanho continental, tá? Você tem o continente africano, que ele, em dimensões, né, geográficas, ele se assemelha ao tamanho, inclusive até mais ou menos o mesmo formato, do nosso país, né? Que é apenas um país, e lá você tem centenas de países, até porque os países são muito pequenos, né? Entendem? Por exemplo, você tem países como os países europeus mais antigos, Portugal, Itália ali, que são do tamanho do nosso estado, né? Mais ou menos. Então, você tem aí essa peculiaridade, essa particularidade, tá certo? Dúvidas, perguntas? Nada mais? Então, meus queridos, por hoje é só. Nós nos encontramos com certeza, né, na próxima quarta-feira, tá? Mas até lá eu vou conversar com vocês através do grupo para que a gente possa vir a estar organizando esses encontros extras, tá certo? Ok? Combinado? Então, pronto, gente. Mais uma vez foi um prazer estar com vocês, certo? E a gente se encontra na próxima semana. Eu já acabei fazendo aqui a chamada quando vocês estavam se